Hoje é hipersexualização, né? A palavra sexo mesmo, ela só começou a aparecer nas músicas anos 70. Você não podia ter uma coisa direta. E aí você passa pra Tati Quebra-Barraco, você fala o que você quer na cama, assim, quase escatologicamente. E as músicas mais sensuais e as músicas levemente eróticas. A partir do El Chan, né? A partir do final dos anos 90, aí já começa... Aí é outra coisa. O que nós perdemos um pouco foi isso, assim, é um pouco desse requinte da poesia popular. Vem cá, o História Sexual da MPB, que eu acho esse título maravilhoso. Lá em casa me deram o Natal, sempre me dão biografia, né? Me conta. O negócio foi o seguinte, aí quando eu estava na tribuna eu conheci a Regina Navarro Lins, psicóloga especialista em sexo, e eu adorei as ideias dela, libertária, sobre amor e sexo, a gente conversava muito, e ela me convidou para escrever uma revista que ela estava tentando implementar, chamada Muito Prazer, e nessa revista teria uma coluna sobre amor e sexo, assim, na música brasileira, tipo um tema falando da evolução desse tema, por exemplo, a amante, como é que era nos anos 30, nos 50, nos 90, entendeu? Aí eu fiz uns 3 artigos, mais ou menos, a revista não foi adiante. Eu fiquei com aquilo martelando na cabeça. Falei, gente... Porque antes de escrever, quando eu estava escrevendo, falei, poxa, quando eu tivesse, sei lá, 30 artigos, eu podia reunir e fazer um livro. Como a revista não foi adiante, eu falei... Aí ficava um grilo falante, assim, sabe? Eu tenho que fazer um livro, eu tenho que fazer... Mas, gente, será que eu tenho já idade para escrever um negócio tão complexo? Mas aí eu tomei coragem e fiz. E, poxa, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque tudo que está sendo falado hoje... por exemplo, das pautas identitárias, essas coisas todas, eu já falava naquela época, né? 15, 16 anos atrás. Partiu como foi então, o início, por exemplo, assim? por exemplo, a evolução da sensualidade, do erotismo, da dor de cotovelo, do poliamorismo, dos LGBT, tudo isso, como era e como foi a evolução dessas coisas na música brasileira. E isso foi um enfoque inédito, né? Ninguém tinha feito um trabalho sobre isso. E esse trabalho foi tão forte que ele se desdobrou num programa de rádio que eu tive no MPB-FM, o Sexo MPB, que era diário, toda semana um tema. E depois o meu querido Paulo Mendonça me convidou para fazer no Canal Brasil a mesma coisa, assim, uma coisa parecida em cima do livro. Aí eu tive também 3 temporadas. E aí eu entrevistei a MPB inteira para fazer essa temporada para ficar fidedigno ao livro, né? E você fazia um paralelo com as letras? Como que funcionava? As letras, o processo a imagem, de pesquisa. A história sexual, o subtítulo fala mais que o título, é a evolução do amor e do sexo na canção brasileira. Quer dizer, podia ser comportamental também, história comportamental da MPB. Né? Só que não ia vender tão bem, né? Esse título é maravilhoso, né? A história sexual era mais legal. Aí sim, é na imagem dos artistas, nas letras e nas danças, né? Tudo isso, principalmente, né? Porque a harmonia não tem muito, mas nas danças, né? Tem muitas danças eróticas, danças que tinham esse apelo sexual. A imagem dos artistas, principalmente a partir dos anos 60 e 70, isso progressivamente começou a ficar tão importante quanto a obra, né? E nas letras, e também nas capas de disco, também, porque o encarte é todo com capas de disco, e eu também mostro essa evolução nas capas. Pena que você não trouxe o livro aqui pra gente ver. Mas porque tem um momento ali dos 80 que todo mundo galão, olhar, vem cá, né? Exatamente, Tava vendo as capas do Guilherme Arantes, porque ele veio aqui, super galã, né? Olhar fatal. Até os 70, as capas ainda eram mais conceituais, assim. A partir dos anos 80, as capas começaram a ficar mais apelativas. E foi inspirado no que exatamente você acha que aconteceu isso? Eu não sei. Bom, sempre as pessoas imitam que vêm de fora, né? Então eu acho que as capas também estrangeiras também começaram a ter esse apelo. Porque 70 o rock já era sexual pra caramba, as coisas dos Stones, né? Sim, com certeza. Na verdade, a revolução toda começa lá atrás, já com Beatles. É que lá começa antes, coisas, né, daqui, né? A gente teve ditadura ali, a gente teve uma libertação... Isso com atraso. É uma série de coisas, né? Aí quando liberou, né? A partir de 78, 79, aí começa até Gretchen, né? Assim, vai de uma Gretchen até uma Fafá de Belém, sabe? São coisas, são modos distintos de mostrar a sexualidade, a sensualidade. E mesmo uma Rita Lee também, uma outra maneira. Então, cada uma tinha um jeito, né? A Gal já tinha aquela capa icônica nos anos 70, mas já era uma capa, tudo bem, era um close no biquíni dela, mas é como se fosse uma índia, né, na tanga dela, perdão, mas era uma capa ao mesmo tempo conceitual, né?
Aí depois a coisa foi ficando, as mulheres colocando o colo de lá de fora. Eu E lembro, eu aquela adolescente ou criança, de um show da Gal que aparecia o peito dela. E sim, que isso sim. imagina, era um assunto nacional, né? Sorriso do Gato. Não verdade, tinha, era Gério Thomas, 93, né? 93, Então 94. era início adulto ali já, mas era assim, para as pessoas entenderem como isso virava manchete. Era uma coisa. E aí hoje a gente tem uma coisa, hoje é hipersexualização, né? Todos os clipes tem que ter uma hipersexualização, uma coisa assim, e muita caras e bocas e muita coisa, porque senão não vai, né? Na coisa mais jovem, né? Se for pop, parece que tem que ser assim, doido, né? É muito doido. E aí tem coisas incríveis, né? No livro eu O entrevistei. que você descobriu, assim, de incrível na tua pesquisa? Por exemplo, o Erasmo me contava que, por exemplo, para ele conseguir uma coisa com uma outra menina nos anos 60, ele aproveitava os intervalos da novela O Direito de Nascer, que todo mundo ficava vendo, para ir para o corredor do prédio, que ficava vazio, para conseguir ter uma coisa mais quente com uma garota. Entende? Então isso é uma coisa tão impensável hoje em dia, né? A gente não pegou uma vida moleza, não. Né? Quem é disso aí, eu sou de 73. Era difícil, não podia dormir na casa de namorada. Tinha essas coisas, mas assim... Mas ele foi pior. Mas os anos dourados, né, até no final de 50, até meados dos anos 60, ainda tinha o tabu da virgindade, ainda tinha tanta coisa. E assim, para você botar uma palavra mais pesada numa letra de música, o Erasmo falou várias dele. Né? Até a palavra inferno, na época, era uma palavra pesada. A palavra amante era uma palavra pesada. A palavra sexo mesmo, ela só foi começar a aparecer nas músicas nos anos 70. Entendeu? Qual foi? Você conseguiu descobrir qual foi a primeira? Tem uma do Taiguara, que eu não estou me lembrando agora o nome, e tem a música do Pérola Negra, né? Tente entender tudo mais sobre o sexo. O Raul falava um pouco também, eventualmente. Mas você vê que Raul é de 73, né? Então, assim, aí é aquele lance, assim, você começa, entendeu? As coisas que hoje são triviais, por exemplo, para você falar de tesão naquela época, na Jovem Guarda você tinha, né? Você me acende, né? Você fervendo, simulava, né? Bem quente que eu estou fervendo. Você tinha que simular alguma coisa, você não podia ter uma coisa direta. E aí você passa para Tati Quebra-Barraco, né? Que também está nesse livro. E no dela, o Daco é bom? É dela. Então, assim, você passa para Valesca. Ser direto, né? É uma coisa, sabe, você fala o que você quer na cama, assim, quase escatologicamente, você fala tudo, né? Então é uma mudança muito drástica, né, de costumes. Antes você tinha que falar da sensualidade. Aliás, na música brasileira também, a sensualidade era uma coisa meio tabu. Ou a música era no carnaval, já era uma coisa mais escrachada, engraçada, pro engraçado. Mas meio fofinho também, né? Não falava de sexo. E assim, no meio de ano era tudo meio triste. Assim, as músicas tinham uma tendência à dor de cotovelo. E assim, aí isso vai mudar nos anos 70. Quer dizer, na Bossa Nova já começa a ter umas coisas mais leves, e nos anos 70 isso se sacraliza, entende? Então, aí já começa muita música duplo sentido também, e as músicas mais sensuais, e as músicas levemente eróticas. Aí isso já começa, mas nada que se compare ao... a partir do El Chan, né, a partir do final dos anos 90, aí já começa... Aí é outra coisa. O que eu me lembro do Cazuza, as coisas que pegavam a gente criança, né, molequinho, tipo, fazendo carinho em mim mesmo, né? Era tudo meio... subjetivo, né? Agora, ao mesmo tempo é incrível, né? Porque as letras eram muito bem feitas, né? A gente tem letras de todos os gêneros musicais, até de duplo sentido, muito boas, né? E aí você também, só ter o discurso direto, às vezes é um pouco pobre também, né? Muitas vezes. Me cansa, eu gosto da brincadeira da porque aí poesia. Porque a poesia, ela é inspiradora, né? Ela é um papo que eu tive com a Fátima Guedes, né? Quer dizer, a MPB, que a gente convencionou chamar de MPB, né, que é uma música mais requintada, digamos assim, mas sem deixar de ser popular, porque para quem não sabe, né, essa MPB já foi muito radiofônica um dia, né, muito popular e vendia muito disco. É uma música que sensibiliza, né? É uma música que não é uma coisa só de você, daquele papum, de você ter uma... É uma música que faz você pensar, que faz você, né, que mexe em outros campos da gente, né? Então, é incrível que sempre que eu escuto uma música, até já que falei da Fátima, de uma Fátima Guedes, ou de uma, né, de, sei lá,
umas coisas do Chico, umas coisas... É uma coisa tão forte aquilo, né? É uma linguagem poética tão bonita, né? Um negócio tão incrível, que aquilo não morre, né? Aquilo cada vez que você escuta é uma emoção, né? É uma coisa... Sabe? Uma música como Futuros Amantes, do Chico, né? Não se apeguem, não, que clássicos. Nada é pra já... Né? Assim... Aí é uma coisa de uma profundidade, ao mesmo tempo de uma leveza, né? Assim, então é uma coisa que não dá para você... Se você tem uma sensibilidade, você escuta a música brasileira mais, assim, requintada, mais criativa, que muitas vezes veio até das periferias, muita coisa dos sambistas, da antiga, né? Que eram pessoas que tinham, às vezes, só até a 4ª série ou até a 5ª série e conseguiram fazer alguns forrozeiros também. Imagina, o Jackson Pandeiro era analfabeto até os 35 anos. Entendeu? Aí você vai ouvir certas coisas que ele canta e certas são coisas tão bem feitas, né? O próprio Luiz Gonzaga só assinava bilhete, né? Quer dizer, é um cara que não tinha... ele tinha os letristas dele, né? Para fazer aquelas coisas. São coisas que são comoventes, tem letras comoventes, né? Das canções. Então, é muito forte isso. Então, o que nós perdemos um pouco foi isso, assim, é um pouco desse requinte da poesia popular, sabe, assim, de uma coisa mais requintada. Tem, de uma outra maneira, claro, você vai achar até algumas letras de funk, por incrível que pareça, às vezes até falando de sexo, você vai achar alguns achados poéticos, tem, mas é diferente.